Boa noite, abrimos este telejornal com o comunicado do Governo, tendo reunido hoje, 29 de outubro do ano 2018, numa sessão especial para analisar os últimos acontecimentos ocorridos no país após as últimas eleições legislativas, autárquicas e regional. O Governo decidiu apelar à tranquilidade, a ordem e a paz, características próprias do povo santomense. Repudiar veementemente todos os atos de vandalismo e a incitação à violência. Rejeitar todas as práticas que coloquem em causa a imagem do nosso país, bem como da nossa democracia. Orientar os órgãos de defesa e segurança no sentido de empreenderem imediatamente todas as medidas necessárias tendentes à manutenção da ordem pública, salvaguarda da integridade física dos cidadãos e seus bens, bem como de bens públicos. Foi este o teor do comunicado do Governo. O Presidente da República vai pronunciar nos próximos dias, segundo uma fonte da Presidência da República, o chefe de Estado está a acompanhar a situação e promete tomar medidas brevemente. A fonte acrescenta que, segundo o Presidente da República, a solução dos problemas do país exige amplos consensos. A situação energética do país, já se sabe, é crítica e esta manhã o Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Villanova, deslocou-se à Central de Santo Amaro, que garante o fornecimento de mais de 70% do consumo do país, para ver como vão os trabalhos de manutenção dos grupos de geradores que estão inoperantes. O Ministro reconhece os constrangimentos que a situação está a criar e do aproveitamento que está a ser tirado, e quanto aos últimos incidentes com as barricadas, diz que entende o descontentamento, mas que tais atos não podem continuar. Não é possível resumir nesta reportagem toda a história à volta da falha de energia elétrica que assola o país neste momento. Teria que ser numa novela e mesmo assim com muitos episódios. O país está sem energia elétrica há já quase 6 meses e são tantas as informações ou as desinformações à volta do problema, desde as especulações, as sabotagens, que já não são só os cegos a desconfiarem. Coincidência ou não, a questão é perceber ou tentar perceber como é que quase todos os grupos de geradores, quer os da EMAI como os de um grupo privado que vende energia à EMAI, e até a própria central hidrelétrica do Contador ficam inoperantes numa mesma altura. Resultado dos 20 megas que todas essas centrais e subcentrais produziam e que o país consome, apenas estão a ser garantidos 7. Hoje nós temos 3 grupos da Central de Santo Amaro, 2 parados, em revisão, como há um bocado foi frisado. Nós temos os 2 pipelines de Boboforo 2 parados, não produzem nada, e temos a Central do Contador parado. Quer dizer que temos uma média de 13 megawatts fora do sistema. E com 13 megawatts fora do sistema representa mais do que 50% da produção da EMAI, daí a dificuldade que temos e a necessidade de fazer a programação dos cortes. E para garantir a eficácia e a urgência das manutenções, o Governo contactou diretamente as empresas produtoras e fornecedoras dos geradores, como a IFASEC de Portugal e o grupo anglo-belga ABC, que enviaram para o país técnicos para garantir a segurança da operação. Chegámos cá dia 17 de outubro, neste caso eu cheguei dia 23, e pelos vistos a manutenção para as 12 mil horas deparámos com alguns problemas a nível mecânico, após retiragem das cabeças dos motores e verificação pelos técnicos da ABC que temos cá. E esse problema tem estado a gerar alguns atritos e esperamos que até ao final de novembro, meados de novembro, esteja o problema resolvido, pelo menos 2 grupos a trabalhar. De que problema se trata? Este está
houve um desgaste nas camisas, é uma parte mecânica, que eu sou da parte de eletricidade. Nas válvulas também. Houve um desgaste nas válvulas, partiram-se 2 válvulas, uma em cada motor, e daí resultou uns danos. Neste caso, em 2 turbos, um num motor e outro no outro. Existem 2 turbos, um de um lado e outro do outro lado, do lado A e do lado B, e do lado A estragou uma patilhazinha, onde danificou e fez com que o turbo andasse a estragar, a rodar muito, e estragou. E para garantir a eficácia e a urgência das manutenções, o Governo contactou diretamente as empresas produtoras e fornecedoras dos geradores, como a IFASEC de Portugal e o grupo anglo-belga ABC, que enviaram para o país técnicos para garantir a segurança da operação. E é precisamente sobre a manutenção ou a falta dela que mais se fala como sendo a causa de toda essa falha de energia que o país enfrenta. O Ministro também concorda, mas explica outros contornos à volta do problema. Mas nós temos dificuldades de logística, nós temos dificuldades de recursos financeiros a tempo, que não é propriamente o caso da Central de Santa Mar 2, que nós até se efetivou os pagamentos todos, creio, em janeiro deste ano, 2018, e a verdade é que a operação se efetiva agora há mais ou menos 15 dias. O transporte desses acessórios para São Tomé foi uma grande dor de cabeça, porque, como sabe, os voos para São Tomé não têm capacidade de carga, também por outro tipo de razões. E a companhia que mais vocacionada está para transportar certo tipo de volumes e de cargas, que é a STP Airways, também tinha limitações por causa de outros compromissos. Por este meio, eu posso lhe dizer que as peças estavam disponíveis e tivemos que esperar quase 3 semanas que elas saíssem de Lisboa. Porquê? Porque havia prioridade para os medicamentos, havia prioridade para os boletins de voto e então, automaticamente, os acessórios deixaram de ser a prioridade primeira. E como não há bela sem senão, o Ministro interroga-se sobre o facto de serem muitas coincidências para um problema só. Na Central de Santa Mar 1, que é assistida pelos técnicos chineses, da República Popular da China, um gerador que está parado, penso, há quase 1 ano, depois de manutenções todas, descobriu-se um pedaço de roupa dentro do gerador. Depois de muitos testes, muita coisa, um pedaço de roupa. Consequências, danificou-se por completo a cambota. A cambota é a vida, é o motor. E este motor, não sei se vale a pena recuperá-lo ou se é melhor pensar noutras formas de resolução desse problema. A verdade é que também aí perdemos 1,85 megawatts nominais. Nós tivemos que enfrentar situações de desarmamento de postos de alta tensão, também não pode ser casual. Nós temos esses problemas, pequenos problemas que vão surgindo, temos problemas da programação e fornecimento. Quer dizer, eu compreendo as pessoas. Eu compreendo que se eu fico 5 dias seguidos, de noite, sem energia, é facto que eu tenho que reclamar. Também atento às manifestações populares que nos últimos dias têm incendiado algumas localidades, o Ministro reconhece o desalento da população, mas diz que não é a melhor forma de se reivindicar um problema que todos conhecemos, pondo em risco a segurança, quer dos cidadãos, como das habitações. E acrescenta que o Governo vai tomar medidas. Uma manifestação espontânea por uma coisa que não se tem, entende-se, mas quando ela também é utilizada danificando equipamentos ou correndo o risco de danificar infraestruturas, o prejuízo é para todos nós. Quer dizer, mesmo para aqueles que compreendem e que sabem qual é a situação, seremos todos chamados depois a voltar a contribuir para repor a situação. E aí eu peço às pessoas que tenham compreensão, está-se a trabalhar, nós pensamos ir melhorando a situação paulatinamente. Neste momento o foco está na Central de Santa Mar 2, onde de facto há maiores perspectivas de resolução e em simultâneo também já foram dadas orientações para nós retomarmos Bobofor 2, para que se possa também, nem que seja um dos grupos, entrar em funcionamento e, como digo, progressivamente irmos minimizando esse tipo de problemas. As autoridades vão pôr mão sobre essas possíveis situações de vandalismo, as autoridades policiais, judiciais? Pode crer, é trabalho do Estado, temos que fazer. As autoridades têm que exercer as suas funções dentro do quadro das suas competências e nós não deixaremos de exercer as nossas também. Por enquanto, garantias dadas, quer pelo Ministro como pelo representante da empresa portuguesa, apontam como meados do próximo mês, ou seja, lá para 15 ou 20 de novembro, como a data prevista para a entrada em funcionamento de alguns grupos
agora em manutenção, o que vai minimizar bastante o problema. O grupo 1 e 2 está a fazer a revisão das válvulas, disso tudo, mas deparámos com alguns problemas níveis mecânicos. Já foram reportados superiormente para a EFASEC e já foram encomendados basicamente, só estamos à espera que as peças venham para se tratar disso. Há garantias de que essas peças cheguem a tempo? Não lhe consigo dar, exatamente, não lhe consigo dar as garantias, mas vendo bem como é que a EFASEC funciona, irei fazer todos os possíveis para tratar disso. Dentro do prazo que você está... Exatamente. Só peças complementares. Por fim, o Ministro aproveitou a ocasião para lembrar, como já o havia feito, dos estudos em curso para a exploração de outras fontes de energia. Enquanto isso, a esperança, como se diz, é a última a morrer. E, com Santo Tomé e Príncipe no coração, rezemos que continuemos em paz, quer com luz ou não, esperando pelos melhores dias. A Polícia Nacional, militares e bombeiros, numa operação conjunta, limparam esta segunda-feira estradas de alguns bairros onde a população fez barricadas e queima de pneus. Os agentes pedem calma à população. Alguns dias depois das barricadas e queimas de pneus em diversas zonas como consequência do descontentamento da população face à crise energética, esta segunda-feira, numa ação conjunta entre as forças militares e paramilitares, foi efetuada uma limpeza nas estradas de São Marçal e Água Roxa. Estamos, portanto, numa atividade de limpeza com diversas forças e serviços de segurança, uma coordenação de forma a deixarmos, portanto, a nossa via limpa, como forma de haver melhor circulação de pessoas e de seus bens. Isaac Penhor apela ao espírito de civismo e à cidadania por parte da população. Nós apelamos às pessoas, sobretudo, que têm estado a participar nessa atividade, de forma a evitar ter um comportamento de civismo, de forma a não deixar a nossa cidade suja e muito menos intransitável. É nesse sentido que apelamos para a melhor colaboração das pessoas nesse sentido. Vamos fazer o trabalho deixando as coisas limpas e é do nosso interesse que ela mantenha limpa. Limpeza, deixar as vias completamente limpas novamente. O ADI reuniu-se hoje em separado com representantes das duas centrais sindicais do país e a Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviço. Os encontros enquadram-se no ciclo de reuniões que o partido ADI vem desenvolvendo em busca do entendimento face à crise pós-eleitoral. Os representantes das centrais sindicais foram os primeiros a reunir-se com o Partido Ação Democrática Independente. No encontro de cerca de 1 hora, um único ponto esteve na agenda: a crise pós-eleitoral. Nos chamaram para dar ideias e também ouvir de nós o que nós entendemos que deverá ser feito para apaziguar os ânimos. É verdade que ao longo desses 4 anos foi-se criando muita animosidade, há muita gente aborrecida, há muita gente de costas viradas, e então a nossa contribuição, o nosso conselho foi no sentido de mudar de paradigma, começar a ouvir mais as pessoas, usar o diálogo como ferramenta de trabalho. Durante o encontro, os membros dos sindicatos apelaram ao diálogo para a resolução da atual situação que o país atravessa. E nós aconselhamos o partido ADI a ouvir todas as franjas da sociedade santomense até exaustão. Ouvir até exaustão e, se possível, eles também se penitenciarem pelas coisas más que foram feitas ao longo destes 4 anos, como forma de apaziguar os ânimos e a gente voltar a pôr o país sobre as rodas que nós preferimos, para que o país chegue a um bom porto, que é aquilo que estamos sempre a dizer ao longo desses anos todos. A seguir,
A ADI encontrou-se com o representante da Câmara do Comércio com o mesmo propósito. No final, o porta-voz do grupo parlamentar de ADI explicou a importância dos encontros desta segunda-feira. Hoje recebemos o sindicato, foi um encontro bastante demorado, em que as partes puseram em cima da mesa algumas constatações. Analisamos a situação em que vive o país, não só do ponto de vista político, mas sobretudo a questão social e o papel do sindicato nesse processo. Nós sabemos que os sindicatos são apartidários, não terá uma influência sobre a decisão ou o acordo ou o entendimento que possa existir entre os partidos políticos, mas os sindicatos, como nós sabemos, pilotam uma equipa de trabalhadores que estão preocupados também com a situação, a estabilidade política. Quanto ao apelo ao diálogo deixado pelo sindicato, Abenir de Oliveira disse: Os homens, nós não somos deuses e nós não somos santos. O ADI governou nesses 4 anos, nós admitimos, temos cometido uma outra falha. Isso é do próprio da governação, porque não existe em parte nenhuma uma governação 100% perfeita. E nós admitimos esse erro e nós pretendemos melhorar, temos toda essa disponibilidade, reconhecemos esse erro e neste reconhecimento, como a maioria dos santomenses são cristãos, a maioria dos santomenses sendo cristão, e a doutrina cristã prega o amor, e o amor é o perdão. E eu acredito que a maioria dos santomenses perdoarão os erros do ADI. E nesse sentido que, em nome do partido ADI, pedimos as nossas desculpas pelos erros cometidos. Nós estamos dispostos a corrigir, para bem de Santo Tomé e Príncipe. A ADI continua a busca da melhor forma para ultrapassar a crise pós-eleitoral. Arrancou hoje a 22ª Conferência dos Supervisores de Seguros da Lusofonia. O evento visa debater os desafios do setor nos países falantes da língua portuguesa. A sessão de abertura foi presidida pelo Governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Hélio Almeida. A Conferência da Associação dos Supervisores de Seguros Lusófonos é um evento anual que ocorre de forma rotativa em cada Estado-membro da ASEL. Desta vez, coube a São Tomé e Príncipe, especificamente ao Banco Central, enquanto Supervisor de Seguros Nacional, ser o anfitrião da 22ª edição. De facto, para nós é uma honra, é um privilégio muito grande poder organizar e acolher esta sessão de trabalho da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos. Como sabe, o segurador, resumidamente, o sector segurador, resumidamente falando, pode dizer-se que tem um impacto e uma importância significativa no próprio esforço de desenvolvimento sustentável das economias, porque de facto é na poupança que portanto, é a poupança que serve depois para que se possa fazer crescer as economias, e naturalmente que o seguro tem essa relevância na proteção das famílias e também na criação da própria alternativa de investimentos. E hoje é muito importante para nós acolher este evento, porque, dando resposta à sua questão, estamos a implementar, neste momento está em curso, um plano de ação de desenvolvimento do setor financeiro nacional que foi aprovado em setembro de 2016. E nesse plano, nós, resumidamente, pretendemos que o setor financeiro tenha uma participação, uma presença mais ativa em tudo quanto seja a política de desenvolvimento do país. E, com efeito, nós precisamos dar uma nova roupagem ao setor segurador, independentemente das reformas do quadro legal e regulamentar que está em curso. É de facto uma oportunidade singular para que possamos, em conjunto com os nossos pares dos países lusófonos como um todo, e também a própria Autoridade Monetária de Macau, fazer um diagnóstico da nossa situação, saber onde estamos, que instrumentos ou mecanismos podemos adotar para que efetivamente possamos queimar etapas nesse processo de convergência e de reforço
da atividade seguradora, do seu papel na nossa sociedade. Nesta sessão inaugural, vários painéis foram apresentados com destaque para o seguro inclusivo feito pela representante da Iniciativa de Acesso aos Seguros, a Coordenadora Regional para a América Latina, Regina Simões. A inclusão financeira, na verdade a inclusão securitária, né, de seguros, ela visa atender principalmente as pessoas de baixa renda e também segmentos da sociedade que não são atendidos hoje por motivos técnicos ou outros motivos financeiros mesmo, que não são atendidos pelos seguros formais. Então, a ideia é porque o seguro ele tem um papel muito importante na resiliência, justamente na adversidade que ele mostra a sua importância. Então, seguros, normalmente a população de baixa renda tem a impressão que o seguro ele não é acessível, é um valor muito alto, não é para o seu bolso, mas na verdade o seguro, o microseguro e o seguro inclusivo, ele é desenhado para as necessidades específicas dessa população. A literatura financeira foi outro painel importante apresentado pelo presidente da ASF Portugal, José Almassa. A inclusão financeira aparece como? Em Portugal aparece em 2011, quando começámos a falar nos conceitos de literacia financeira. Isto porque o país tinha entrado num período de crise, uma crise profunda, diria quase que de falência económica e financeira, e portanto havia que incentivar o culto da poupança, porque sem haver poupança não há investimento. E um país que não poupa, não investe, não cresce. Estão presentes na conferência delegações de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Macau, Portugal e Timor-Leste. Ausente está apenas a Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe assumiu hoje a presidência da Associação dos Supervisores de Seguros da Lusofonia. A passagem da presidência para Portugal aconteceu durante a 15ª Assembleia Geral, que teve lugar hoje à margem da 22ª Conferência da Organização. A Assembleia Geral da ASEL, que acontece em paralelo com a Conferência Anual da Organização, visa congregar as experiências dos Estados-membros e perspectivar o desenvolvimento do setor no espaço lusófono. A 15ª, portanto, a Assembleia Geral prende-se com, no fundo, é um palco privilegiado, que em termos organizacionais funciona desde 2004, em que nós precisamos, de facto, olhar para aquilo que é feito e praticado em cada um dos nossos Estados-membros. É uma espécie de peer-to-peer review. Nós aqui hoje o que pretendemos apresentar é uma sessão restrita, naturalmente, e que nós olhamos os indicadores no âmbito segurador, conhecemos e trocamos experiências no âmbito das técnicas de análise dos dados produzidos pelo setor segurador e, naturalmente, com um olhar atento naquilo que são as legislações modernas, os avanços verificados e com uma particular diferença desta vez, em que nós queremos ver até que ponto podemos queimar etapas no processo de apropriação no setor segurador das novas tecnologias de informação e comunicação. Angola e Portugal, assim como as outras delegações, trouxeram as suas experiências em matéria de supervisão de seguros. A experiência de Portugal na supervisão de seguros é uma experiência com muitos anos. Portanto, a supervisão de seguros tem só 111 anos. Portanto, já fazemos supervisão há 111 anos. O que podemos dizer é que é uma supervisão que eu atribuo desde o meu mandato, uma supervisão colaborativa, ou seja, o papel da supervisão é ajudar no funcionamento do mercado. Porque eu tenho um princípio que é dizer que aquilo que é bom para as seguradoras será bom para o supervisor. Portanto, ou seja, se as seguradoras funcionarem bem, o mercado também funciona bem. Se as seguradoras funcionarem mal, o mercado funciona mal e o supervisor tem problemas. E, portanto, motivando e incentivando as seguradoras a fazerem o trabalho que devem fazer bem feito, não é? É a forma de termos um mercado eficaz, um mercado eficiente, em que dá resposta às necessidades e, portanto, o supervisor fica descansado. A ASEL tem isso. A ASEL
esta Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos é uma plataforma que permite aos países trocarem experiência, desde os países que já estão mais avançados em matérias de seguros e aqueles países que estão menos avançados. Angola vem cá para aprender, para colher também com os restantes países e traz também a sua experiência para partilhar. O que nós trazemos aqui como experiência é digamos, os passos que nós seguimos a nível do nosso país para desenvolver o mercado de seguros e de fundos de pensões. Eventualmente há países que estejam num estágio de desenvolvimento que possam também beber um bocadinho da experiência de Angola, principalmente os países desta associação que são aqui da África, não é? Que têm realidades muito semelhantes à nossa. Pensamos que podemos contribuir com a partilha dessa experiência, quer do ponto de vista da regulação, dos marcos legais da nossa legislação de seguros, quer do ponto de vista da nossa atuação enquanto supervisores. Nesta Assembleia foi feita ainda a eleição dos novos órgãos sociais e a passagem da presidência de Portugal para São Tomé e Príncipe. Os trabalhos continuam e nesta terça-feira serão divulgadas as recomendações e conclusões tanto da Conferência como da Assembleia Geral da ASEL. Foi reabilitado o jardim da comunidade de Colónia Açoriana. Para a reabilitação desta infraestrutura, o Ministério da Educação contou com o apoio do Unicef. Com a reabilitação deste jardim de Colónia Açoriana, fica ultrapassada a preocupação dos pais e encarregados de educação com relação ao ensino pré-escolar. O centro existe há vários anos, mas eram poucos os que levavam os seus educandos ao espaço devido à degradação que encontrava mergulhada. Os pais, hoje em dia, já estão muito satisfeitos, encontra-se alegre, porque anterior, de maneira como estava o jardim, já não se encontra, tinha muitas preocupações com eles, nas suas atividades laborais, não tinha que travar assim muito tempo no mato quando estiver no tempo da chuva, porque a água tinha que entrar e depois o teto não estava uma coisa como é que é devido. Foi através da parceria entre o Ministério da Educação, Cultura e Ciência e Comunicação e a Unicef que se concretizou esta vontade da comunidade. Agradecer à Unicef no quadro da parceria que tem com o Ministério da Educação, por mais esta entrega dessa unidade reabilitada, com o intuito de se dar mais dignidade às nossas crianças daqui da colônia açoriana e arredores. Quero fazer apelo aos pais e comunidade que conservem o jardim. Eles são de cá e conhecem como é que o jardim estava. Hoje nós temos um jardim reabilitado e bonito. Gostaria que as pessoas da comunidade conservassem o jardim, mantessem o jardim e que nos enviassem as crianças de 4 e 5 anos para o jardim. Ajuntando o útil ao agradável, nesta ocasião, o responsável do espaço comunitário de Ribeira Afonso levou um contributo à escola. Hoje vim cá para a colônia açoriana, porque a colônia açoriana também faz parte de uma comunidade perto de Ribeira Afonso, onde também tem algumas dificuldades, e nós viemos para poder apoiar também, dar pequenos brinquedos, ou seja, pouco nós temos também partilhar com os outros. A infraestrutura tem capacidade para acolher cerca de 70 crianças. Nossa Senhora da Glória foi venerada este fim de semana na localidade de Praia Melão. A missa e a procissão foram os pontos mais altos da festa que, segundo a organização, atingiu o objetivo apesar das dificuldades financeiras. A localidade de Praia Melão esteve em festa este final de semana uma veneração à Nossa Senhora da Glória, que é outra designação da Nossa Senhora Mãe de Jesus. Na missa observou-se muita participação dos fiéis. A mensagem principal transmitida, sobretudo nesse dia, é que Deus preocupa-se com o homem.
Deus preocupa-se com o seu povo, não obstante os seus momentos dramáticos. Deus não foge o homem que sofre. Não foge o homem quando está numa situação dramática, mas ele vai ao seu encontro para lhe dar vida, para lhe dar força e resgatá-lo lá onde estiver, sendo nesse momento dramático, nesse sofrimento, para lhe dar a alegria. E essa alegria é a felicidade. Apesar das dificuldades, a organização considerou a realização desta festa um sucesso. A festa começou desde sexta-feira com a hastear da bandeira, novena e outras ações religiosas e recreativas. A organização da festa está assim decorada, como estão a ver, com um pouco de participação das pessoas, mas está. Foi feito tudo que nós podemos fazer, as nossas possibilidades, e foi isso que está aí, está a ver. O corpo da organização está composto por quantas pessoas? O corpo da organização está composto por membros da comissão que foi formado, mas, bem, formou quase uma grande parte das pessoas. Embora sendo um com mais contribuição, outros com pouca contribuição, mas funcionou. Quais foram as maiores dificuldades? Bem, a maior dificuldade que nós tivemos ali é a participação das pessoas, da população pública, posso dizer assim. A missa esteve repleta de fiéis católicos e alguns serviram de juízes pela primeira vez. Está leve, está. Porque a pressão para ter movimento. Por pressão vai ter um bocado de movimento. Qual é o papel da juíza na festa? Juíza, tem. Papel tem. Convidados. Primeiro ano a fazer. Vai gostar. E sempre participa? Sempre participo de missa. Sou Grupo Esperança. Se há um Grupo Esperança que fez isso nas festas. Tá bom. É daqui, da zona? É, sou daqui para Melão, faço parte daqui. Como é que fica para Melão quando tem festa? O movimento está normal, estamos aqui por acaso, por enquanto está por normal. A procissão na principal via da localidade serviu de chave de ouro para encerrar as atividades religiosas.